Já tá. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre tudo que diz respeito a você. Nessa noite nós estamos aqui, juntamente com a igreja que está acompanhando a comunidade Ágape. Nós estamos junto com vocês aqui orando, cobrindo a cada um com as nossas orações, orando a Deus pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo Brasil e por toda a terra. Cabe a nós nesses dias buscarmos a face do Senhor e junto, num só propósito, num só clamor, numa só oração, nós nessa noite estamos aqui orando com vocês nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero deixar para nós, para a gente começarmos aqui, você já pode dar o seu oi aí, você pode falar, aqueles que estão conosco, aqueles que estão mandando aí o seu joinha. Nós queremos agradecer vocês que estão entrando, que vai estar conosco aqui, participando desse culto, porque é uma ministração para o nosso coração, para aquietar a nossa alma, aquietar o nosso espírito. E eu quero deixar para nós, para você meditar, para mim meditar, no Salmo 121. Esse salmo ele fala bem, da fidelidade de Deus para com os homens. E a palavra de Deus fala: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará o guarda que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que guarda a tua casa, é aquele que guarda a tua família, é aquele que guarda a sua entrada, a sua saída. O Senhor é quem nos guarda de todo mal, de toda a investida, que nós estamos vivendo sobre toda a terra. Os tempos, nós sabemos que estão sendo afunilados. Os tempos estão sendo abreviados por causa do sofrimento de muitos. Mas nós estamos aqui crendo de todo o nosso coração. Nós estamos aqui perseverando, acreditamos de todo o nosso coração que nós temos um Deus que nos chamou, um Deus que nos amou, um Deus que nos comissionou para essa obra maravilhosa de levar a palavra, levar as boas novas ao seu coração nesta noite. E que ainda que as igrejas foram fechadas por uns dias, a igreja somos nós somos a casa, nós somos a habitação do Senhor, nós somos a morada do Espírito Santo, e essa casa aqui jamais é fechada. Nós temos a liberdade de cultuar o nosso Deus, de adorá-lo, de falar aquilo que nós temos para falar com Ele. Nada nos impede, só nós, se a gente quiser, só nós somos o impedimento. Mas não é porque as portas do templo estão fechadas que nós não vamos continuar cultuando ao Senhor com a mesma alegria, com a mesma disposição de orarmos um pelo outro. Fique conosco, continue aqui conosco. Vou estar passando para o pastor Humberto e ele vai estar ministrando a palavra para nós nessa noite. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Irmãos, queridos, igreja do Senhor, é um tempo difícil, mas também, ao mesmo tempo, um tempo muito precioso. Nós precisamos entender, compreender que Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é o Criador, nós somos o barro, o vaso, e Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Nós precisamos olhar para esse tempo de isolamento social, de reclusão nas nossas casas, com as nossas famílias, como um tempo precioso do Senhor. E se questionarmos se isso é bom ou ruim, nós temos que saber que é necessário,
Mas mais do que isso, é um alinhamento, é um avivamento de Deus ordenando os valores, ordenando a importância de todas as coisas. É um tempo tão precioso, onde pai, mãe e filhos agora reclusos em casa, com tempo de sobra, com tempo em excesso, de deixar Deus trabalhar nos corações e fazer o propósito dele. Que não havia espaço na nossa correria, na nossa jornada diária, para que o coração dos pais fosse convertido ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Então vamos aproveitar esse tempo, nós como igreja, como pastores aqui da AGA, como pastor sobre a sua vida, família, né, amada nossa, nossos irmãos, que durante esses 7 dias, de hoje até sexta-feira que vem, toda noite, nós estaremos aqui trazendo uma palavra e trazendo uma direção de Deus para a nossa vida, para gerar em nós a visão de Deus e de aproveitarmos esse tempo que Ele preparou para nós. E há um turbilhão de coisas que vem na nossa mente, eu sei que com você não é diferente, tanto as naturais e para nós, os cristãos espirituais. Nas naturais, medo, às vezes, pavor, indignação, sensação de perda, de impotência, mas no espiritual, talvez porque Deus permite, qual o propósito de tudo isso, e o que está acontecendo. Então nós precisamos ver que trata-se de um alinhamento. Nós temos cantado tantas canções, assim na terra como no céu. Senhor, faça um alinhamento. Senhor, seja feita a tua vontade. E esse alinhamento, ele tem um preço. E aprove ao Senhor de praticamente nos paralisar, para que a gente tivesse um tempo. E eu quero já deixar aqui para nós que, quando eu chamo desse tempo, um tempo precioso, é que, de repente, como lá em Pentecostes, de repente, como Paulo e Silas na prisão, de repente, esse de repente está acontecendo hoje. De repente, as coisas voltam para o lugar. A prioridade é a família, a prioridade é os pais com os filhos, numa convivência. Marido e esposa, aonde agora nós podemos expor as nossas mazelas, os nossos medos, mas também a nossa alegria, a alegria da convivência, do tempo de um para com o outro, de se reinventar como família. E eu vejo tudo isso acontecendo. A gente precisa olhar para a palavra e ter uma leitura dos tempos proféticos. Nós estamos vivendo o final dos tempos, as profecias se cumprindo. E é muito interessante quando pensamos que hoje, quando tudo isso está acontecendo, nós estamos na iminência da Páscoa. Nós estamos na iminência da Páscoa agora em abril, dia 12, domingo de Páscoa. E vem todo esse confinamento, né? Essa quarentena da gente ser isolado dentro de casa. E eu quero partilhar uma palavra em cima disso para o nosso coração. Eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 por enquanto. Claro que eu vou falar dos demais, mas eu quero pontuar algumas coisas para trazer consolo, paz, esperança, a certeza da mão de Deus cuidando de nós, e que é um tempo tão precioso e que, se nós aproveitarmos, nós vamos nos fortalecer, nós vamos ver a boa mão do Senhor em toda essa situação. Amém. Êxodo 12 fala da instituição da Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, como o eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Pai, esta é a tua palavra. Sim, meu Deus. A instituição da Páscoa e algo que acontecia lá no Egito e algo que o Senhor liberou para que o povo fosse liberto, para que o coração de Faraó fosse tocado e o povo pudesse voltar a ter tempo para te adorar, e ali eles seriam libertos para a caminhada rumo a Canaã, terra prometida. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco nessa palavra. Nós estamos aí na iminência da Páscoa, estamos também agora por uma instrução, por um juízo sobre a terra, dessa praga que está assolando toda a terra. Nós estamos confinados em nossas casas. Que possamos aprender, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olhando para esse texto, ele é um relato da última praga enviada sobre o Egito, e é uma das maiores figuras da redenção das Escrituras. A Páscoa era o quê? O sacrifício de um cordeiro no lugar de um primogênito. E eu quero falar algumas coisas a respeito. Primeiro que, apesar de parecer que era o fim, a 10ª praga, que crianças iriam morrer, mas a Bíblia fala que era um tempo de um novo começo. Deus disse assim: vocês estão no 7º mês, mas ele vai passar a ser o primeiro. Porque Deus, quando ele vem, ele transforma, ele escreve uma nova história, começa uma nova etapa. Segundo, o sacrifício deveria ser um cordeiro. Mas não era suficiente apenas a morte do cordeiro. O sangue deveria ser aplicado à porta, a fim de que tudo atrás dela fosse salvo. Para que quando o anjo da morte passasse, não eram as boas obras da família, não era o seu conhecimento, não era a sua sabedoria, não era a sua força, não era os seus bens, nada poderia protegê-los. Eles só estariam protegidos dentro das suas casas, pelo sangue nos umbrais e nos portais. O sangue daquele cordeiro que apontava para o sangue de Jesus. O cordeiro dá uma instrução que Deus dá para Moisés, que aquele cordeiro toda a família deveria comer. O marido, a esposa, os filhos. E se o cordeiro fosse grande, não fosse para mais gente, que se convidasse famílias ao lado, família da direita e da esquerda, para comer, porque não podia sobrar nada. Deus dá a instrução, ele não poderia ser cozido na água, ele tinha que ser assado, ele tinha que ser muito bem assado. E Deus dá uma instrução e diz: olha, vocês vão assar, e vocês vão comer a noite toda, e vocês precisam comer o cordeiro inteiro. Deus é específico. Deus diz: olha, vocês vão comer a cabeça,
vocês vão comer as pernas, vocês vão comer a frissura. Aqui nós entendemos que o nosso envolvimento com o Cordeiro da salvação, aquele que salvou a minha vida e a sua, aquele que morreu na cruz, o Senhor Jesus Cristo, o unigênito de Deus, que veio à terra para nos salvar, ele precisa fazer parte da nossa vida na totalidade. Eu não posso querer apenas as promessas, apenas as bênçãos. Eu preciso do Cordeiro inteiro, porque a cabeça fala que eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa, eu preciso ver como Cristo vê, eu preciso falar como Cristo fala. As pernas falam que eu preciso, a minha caminhada, a minha jornada precisa ser nas pegadas, nos passos de Jesus, nas pegadas do Cordeiro. A frissura, que são os órgãos vitais internos do Cordeiro, fala que eu preciso de uma intimidade, de uma comunhão. Eu preciso de um tempo a sós com Ele. Ele é o noivo, eu sou a noiva, nós precisamos nos enamorar. Eu preciso ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E Moisés dá mais instrução ao povo e diz que esse assar dessa carne, ele ia ser temperado com ervas amargas e eles comeriam com pães asmos. Está falando que ali dentro de casa, protegido por aquele sangue na verga, comendo essa carne inteira do cordeiro, eles teriam a erva amarga e o pão asmo, que é o pão sem fermento. Fala de arrependimento, de pensar na vida, de pensar até então os 430 anos de escravidão, o que aprendeu, o que fez, e saber que estava tão distante de Deus, e principalmente que não fizeram nada para que Deus enviasse o libertador. Deus não enviou Moisés, Moisés é quem procurou o faraó, foi Deus quem procurou o povo. Da mesma maneira eu e você, Ele nos escolheu, Ele veio até nós, não fomos nós que escolhemos. Então Ele veio até mim, até você, Ele nos escolheu. E Moisés dá uma instrução que esse ficar dentro dessa casa, protegido por esse sangue nos umbrais e nos portais, não era de qualquer maneira, não era relaxado, não era dormindo na rede, era em prontidão. Prontidão para sair para a conquista, prontidão para sair para a terra prometida, prontidão para entrar nas promessas do Senhor. Ele disse: olha, vocês vão ficar acordados em pé, com os lombos cingidos, né, vestidos, não é de pijama, não é de chinelo, vestidos, com sandália no pé, não é descalço, porque na hora que for a hora de romper, de sair, vocês estão prontos e com o cajado na mão, com autoridade para sair além dos portais e poder conquistar e vencer. Então ele estava dizendo: vocês precisam estar preparados, completamente preparados e trajados para a viagem. Mas é interessante que a palavra, ela diz que no verso 14, que Deus, preocupado que isso não se perdesse até que o Messias viesse, né? E ele disse que isso precisava ser um memorial, algo geracional, onde o pai contasse para o filho o evento, o filho contasse para o neto contasse para o bisneto, e que fosse registrado na palavra para chegar até nós. Como hoje está aqui para mim, para você, tem na minha Bíblia, tem na sua Bíblia, um memorial. A festa da Páscoa era para ser comemorada anualmente como um memorial, trazer a memória, algo que Deus instituiu, onde Ele paralisou o calendário, começou a contar um novo tempo na vida do seu povo. E depois, versículos que nós não lemos, e nem temos tempos aqui para isso, eu quero só concluir, versículo 29 ao 36, e fala, você pode depois ler, né? Nós estamos com muito tempo agora dentro de casa. Diz que Deus mantém a sua palavra. Ele nos ensina então uma dependência absoluta na palavra dele, porque ele é fiel, e que tudo aconteceu conforme ele havia anunciado. E
do verso 37 ao 39, diz que cerca de 2 milhões de pessoas marcharam para fora do Egito, saindo apressadamente, né? E ainda pediram riquezas para os egípcios e saíram de lá milionários, com bois, com carneiros, com prata, com ouro, com joias. E do verso 40 e 42 o Senhor diz novamente, o Senhor vem e reafirma, olha, essa Páscoa, esse êxodo é como um testemunho do poder de Deus, que liberta, que protege, é uma figura de redenção. Celebrem constantemente, tragam a memória o que pode dar esperança. Mas do verso 43 ao 50, Deus orienta Moisés que havia uma restrição. Era apenas para aqueles que tinham a circuncisão. Não era para o gentio, não era para o egípcio, não era para o estrangeiro e não era para o escravo. Mas Deus, ele expressa na palavra dele, a instrução para Moisés é o seguinte: mas se algum escravo, se algum estrangeiro, se algum egípcio quiser, desejar, ele é convidado e ele então recebe a marca da aliança para poder fazer parte desse povo e sair para fazer a travessia no deserto para entrar na terra prometida. E assim é com você. Talvez você ainda não tenha uma aliança com Deus, talvez você não tenha essa convicção, talvez você está enfraquecido, mas Deus é um Deus de aliança. E o propósito de Deus é ter uma aliança com o homem. Jesus diz: eu sou a nova e eterna aliança. É o cordeiro que foi imolado. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, meu querido. Nesse pães asmos e ervas amargas, uma palavra agora para mim e para você. Nós, confinados, isolados socialmente dentro de casa, marido, esposa e filhos, com muito tempo de sobra, nós temos a oportunidade de nos alimentar do Cordeiro, na totalidade. Buscar a mente de Cristo, buscar conhecer suas pegadas, seu caminho. Podemos ter intimidade com Ele, de namorar com o noivo, porque temos tempo. Amém. Mas precisamos cuidado, porque nós estamos, na verdade, numa quarentena. Não é entretenimento. Mas o inimigo, o mundo, que não é sutil, é ardiloso, está nos bombardeando com muitos convites, tentando poluir a nossa mente de um tempo de buscar o Senhor, de se alimentar do Cordeiro, para nos ocuparmos 100% do nosso tempo, aonde os canais estão liberando os canais sem nenhum preço, Netflix, a própria net, liberando todos os canais e nos bombardeando, que nós temos muita coisa para nos entreter. Mas podemos sim, podemos ver, podemos assistir, vai ter bons filmes, selecione aquilo que você vai ver, selecione bons livros para você ler, mas gaste o maior tempo para comer do Cordeiro. Você papai, você mamãe, pega a Bíblia, leia uma história para os seus filhos na mesa, conta uma história e acaba de ler, pergunta para ele o que ele entendeu, dá um caderno para ele e fala: escreve aí o que você entendeu dessa história. E depois você lê junto com ele o que ele escreveu. Ensina ele a comer do Cordeiro, ensina ele a conhecer o Cordeiro, ensina ele a querer andar com o Cordeiro. É um tempo que nós, no nosso livre-arbítrio, na nossa caminhada, como nós estávamos no nosso dia a dia, jamais faríamos. Jamais. Porque no nosso ativismo, nosso século tão corrido, a nossa vida tão agitada, o capitalismo, o materialismo, nós não pararíamos.
Então foi preciso de algo tão pequeno, invisível, para nos paralisar. E Deus usa com sabedoria esse acontecimento. Aquilo que é juízos para uns, para nós, vem como, sabe, benefício, como um tempo precioso. Um de repente de Deus para colocar a família no lugar, onde a família é a prioridade, estar em família é a prioridade, o casamento é a prioridade, olhar no olho é a prioridade, cuidar dos filhos é a prioridade. Nós jamais faríamos isso por escolha humanamente nossa. Então nós que entendemos que Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, são mais altos que os nossos, e que ele faz conforme lhe apraz, porque ele conhece o fim das coisas, e ele nos deu um privilégio, um tempo precioso. Então não vamos nos esconder atrás mais de desculpas. Eu e você estamos com tempo em excesso agora para comer o cordeiro, comer do pão da vida, beber da água viva. Sabe? 7 dias, se eu e você quisermos, nós podemos ler a Bíblia inteira. É verdade. Sabe? Mas se nós olharmos esse tempo, simplesmente, né, e gastarmos todas as horas no entretenimento, nada vai mudar. O propósito não foi atingido. Quero deixar essa palavra de alerta. É Páscoa. É uma instrução de Deus para esses dias. Entra na tua casa, tu e a tua família. Fecha a porta e coloca o sangue nos umbrais e nos portais. E fique de prontidão. Alimente do cordeiro tudo dele. A cabeça, os pés, a fressura. Com arrependimento. Que arrependimento, pastor? Arrependimento de como eu estava levando a vida. Arrependimento de como eu estava levando meu casamento. Arrependimento de quando eu estava distante dos meus filhos. Arrependimento de como eu estava indiferente. Arrependimento que eu dava coisas para o meu filho e não me dava para ele. Eu dava presentes, mas não dava meu tempo. Eu dava presentes, mas ele brincava sozinho. Eu dava coisas para ele se trancar sozinho. Eu dava entretenimento para ele, para alívio da minha consciência. Eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão. Esse não é o propósito de um pai, de uma mãe para a família. Então eu chamo esse tempo de um tempo muito precioso. E se você tiver entendimento de que as ervas amargas e esse pão asmo, que é aquele pão sem fermento, é aquele pão puro, se você se alimentar disso nesses dias e plantear diante do Senhor, Senhor, me perdoa. E num momento de muito quebrantamento, sentar com seus filhos e tocado pelo Espírito Santo, dizer, filho, me perdoa. Eu te dei tantos presentes, mas eu não me dei para você. Eu deixei que a minha presença não estivesse, eu estive ausente. Apesar de todo dia em casa, mas tão distante. Que isso possa gerar arrependimento no seu coração. Porque quando o arrependimento vem, nós mudamos o curso da nossa vida. Nós mudamos a direção. Isso é arrependimento. E esse é um tempo propício para isso. Então, o título dessa mensagem para hoje, nessa primeira live que nós estamos fazendo, entrando aí na sua casa, de repente, tudo está no lugar. Se alegre com isso. De repente, tudo está no lugar. Você, sua família, está onde Deus quer que você esteja, para falar com você, para ajustar as coisas, para colocar as coisas em ordem, para ajustar as prioridades, aquilo que vem em primeiro lugar. A própria palavra diz que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que o incrédulo. Às vezes até nós, você e eu, crentes, eu, pastor, nós na igreja, nós nos cercamos de tanta atividade às vezes na igreja, e o ativismo nos rouba. O ativismo nos tira dessa ordem de prioridade. Eu me preocupo, e isso tem sido avassalador na minha mente, no meu coração,
Será que eu não tenho cuidado tanto da casa do Senhor, da igreja, mas tenho descuidado da minha casa? E a palavra diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Isso precisa gerar arrependimento no nosso coração. É Deus ordenando todas as coisas. Deus está colocando em ordem. Olha o que nós temos cantado. Senhor, céu na terra. Há um alinhamento. Há um avivamento. Venha com o teu poder. Nos ensina, Senhor, nos capacita. E Deus veio. É um tempo muito precioso, onde tudo está ocupando o seu lugar de importância na escala de Deus. Talvez na minha, na sua não seja. Na nossa talvez venha o trabalho, venha a empresa, venha o depósito no banco, venha o lucro, venha a vida social. Mas veja algo. Quem é que pararia por livre e espontânea vontade, hoje, pleno sábado, por mais que os filhos gritassem por brincar em casa e gritando pela presença dos pais, deixaria de ir no shopping? Que no sábado, na sexta, que mulher, que dona de casa, por mais que os filhos ou uma necessidade de relacionamento gritasse, ela deixaria de ir no instituto de beleza para fazer a unha e fazer o cabelo. Agora não pode. Por causa de algo invisível, nos paralisou e nos colocou aqui. Mas se nós olharmos no natural, nós vamos ficar nervosos, entediados, revoltados. Mas se olharmos que Deus está no controle, que tem propósito, isso alegra o nosso coração. E nós vamos aproveitar para usufruir desse tempo tudo aquilo que Deus projetou para que a gente conquistasse nesses dias. Então, meu irmão, minha irmã, façamos isso. Eu quero te dar uma instrução para você, papai e mamãe. Você é sacerdote. A carta de Pedro diz que nós somos reino e sacerdotes. E a instrução que Deus deu para Moisés foi que cada chefe de família ele pegasse do sangue do cordeiro e ungisse o seu umbral e o seu portal. E hoje, na nova aliança, como o cordeiro já foi imolado, não há mais sacrifício de animais, nós vemos na Bíblia a substituição dessa unção pelo óleo da unção. Tiago diz a alguém enfermo, alguém doente, unge ele com óleo, a oração trará cura, libertação, e seus pecados serão perdoados. Então eu quero pedir para você, papai, mamãe, sacerdotes da sua casa, unge os umbrais da tua casa. Você que é membro aqui da comunidade, eu sei que sempre você leva aquele frasquinho de óleo ungido. Ele já está consagrado. Então você vai pegar e vai ungir os umbrais e os portais da sua casa, todos eles. Você vai declarar, enquanto você unge, a vitória do Senhor. Você vai dizer que essa batalha não é sua, é dele. Que ele é o nosso general, porque você tem uma aliança com ele, ele vai na frente, ele quebra o arco, despedaça a lança e põe fim nos carros de fogo. E você vai fazer isso numa atitude de quebrantamento e adoração, clamando e crendo. Eu quero te convocar para a gente clamar junto, para a gente nos humilhar nesse tempo, nos arrepender por nós, pela nossa casa, pela nossa nação. Sejamos os Neemias, os Daniéis. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Que nós possamos pedir para o Senhor, nosso Pai, o Abba Pai, para Ele se levantar do trono, olhar para essa terra, para essa vinha e repreender essa praga, nos dando o livramento no nome de Jesus. E também, além de você ungir seus portais, os umbrais da sua casa, você não pode esquecer de ungir o seu portal e o umbral da sua casa, a morada Exatamente. do Senhor. Você vai ungir a sua testa, você vai ungir seus pés e você vai ungir seus braços, suas mãos, porque é os portais e o umbral. Você faça isso crendo de todo o seu coração, sabendo que a unção despedaça o jugo.
quando você necessitar, né, dessa força, dessa fé, você possa agir dessa forma. Unge consagrando o seu corpo, a sua vida, seus filhos dentro da sua casa. Vamos junto orar, vamos junto clamar, vamos agradecer a Deus por todos aqueles que são da saúde, os médicos, os enfermeiros, o instrumentador, né? Vamos orar por aqueles que são policiais, aqueles que são farmacêuticos, corpo de bombeiros, todos aqueles que estão lá fora, aquele arriscando. Que está no mercado, né? Para a gente ter o que comprar. Sim, eles estão lá trabalhando e eles precisam que nós oremos, que a gente cubra eles com as nossas orações, que nós não esqueçamos deles e todos os missionários que estão no campo, todos aqueles que estão fora do Brasil, que estão em outros países, que estão sofrendo. Sem condição de voltar. Sem condições de voltar, vamos lembrar desses. Vamos fazer o que a palavra de Deus fala, né? Vamos orar pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos velhos e pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Vamos orar pelo Ministério das Débora, as mães que oram pelos filhos, porque o Ministério das Débora é muito importante, porque são mães que clamam pelos filhos. Sim, ó Deus. E agora elas estão juntas orando também por essa situação, por essa calamidade. São mães que não têm medido esforço para orar. Que você, na sua casa, sua família, ensina seus filhos, a oração das suas crianças tem poder e tem muito valor, porque o Senhor diz que o reino dele é das criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então vamos juntos clamar, vamos juntos orar, vamos clamar a esse Deus que pode sarar essa terra, sarar a terra do Brasil, das nações, de todos os países, mas que o Senhor, a promessa dele é que sobre nós, sobre Israel, não vale encantamento. Sobre Israel, nenhuma praga, nenhuma peste chegará. Somos o Israel de Deus. Somos o Israel de Deus, somos a nação santa do Senhor. Somos o povo escolhido. Creia de todo o seu coração, porque aquilo que você confessa é o que traz vida para você, para sua casa. Se você ficar gastando seu tempo vendo as notícias ruins, vendo tudo que acontece, não que você vai deixar de ser informado do que você tem que fazer, mas gaste tempo em meditar na palavra de Deus. Vamos orar então. Tem uma voz maior do que todas as outras vozes. Pai a querido, voz do Senhor. Nós nessa hora, Pai, juntamente com a tua igreja, com o teu povo, todos aqueles que estão nos assistindo, igreja, todos aqueles que estão unidos conosco, no nome de Jesus. Você, Senhor, tu és onisciente, você que vai ver, tu és onipotente, onipresente. Nós sabemos, Senhor, o Senhor tem os olhos postos sobre toda a terra, sobre Alice, todos os seres humanos, sobre toda a vegetação e animais. O Senhor tem os seus olhos postos e nada tem fugido do teu controle, do teu olhar. Senhor, que a sua misericórdia, Senhor, possa alcançar a cada um de nós, Senhor, que a sua compaixão possa nos assistir, Pai, que o Senhor venha repreender toda a potestade do ar, que o Senhor venha colocar filtro espiritual sobre as nossas narinas, que o Senhor venha colocar filtro espiritual sobre a nossa boca, sobre as nossas gargantas, sobre as nossas vias respiratórias, que o Senhor possa blindar o nosso corpo com o sangue do Cordeiro, nos livrando, nos protegendo a nossa pele, colocando, Senhor, também sobre a nossa medula, sobre a produção, Senhor, de anticorpos no nosso corpo, que haja saúde, Senhor, que haja saúde no nosso corpo, Senhor, que as plaquetas possam funcionar, cooperar com o nosso corpo, que o estado emocional de todas as pessoas que estão aflitas, preocupadas, não venha atingir, Senhor, a produção de anticorpos nos seus corpos. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, desabrigados, aqueles que estão, Senhor, sem nenhum cuidado, aqueles que não são alcançados, Senhor, por esse socorro presente, Pai. Mas o Senhor é aquele que não desiste de um pequenino seu. O Senhor é aquele que vela por todos eles, por todos nós, Pai. E se for preciso, usa cada um de nós. Nós não temos medo, Senhor, daquilo que vamos enfrentar, mas nós com prudência estamos aqui obedecendo uma ordem, mas nós não temos medo e receio de ir enfrentar, Senhor, aquilo que precisamos para cooperar, para ajudar.
Nós estamos aqui, Senhor, usa cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite, abençoando a vida dos nossos irmãos, cada casa, cada lar seja visitado pela tua presença, obrigado, seja visitado Senhor, pelo teu toque, seja visitado pelo teu poder, Pai. Nós te agradecemos, porque tu és o nosso pastor, e como pastor, pastoreia as nossas almas. Tira toda a aflição, toda a inquietação, todo medo, Pai, tira. Nós te pedimos e te agradecemos por este momento tão precioso, em nome do teu Filho Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Nós queremos te convocar, né? Agradecer porque você nos ouviu, recebeu aí na sua casa, que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha trazido esperança, mas queremos te convidar. Amanhã às 19 horas, domingo, nós vamos gravar, né, lá da igreja, no altar, eu e a pastora, uma palavra, né, de uns 45 minutos a 1 hora. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, que você mande o nome para nós, vai colocando o nome daqueles que estão passando por enfermidade. Abre uma sala de vídeo. Nós vamos estar orando. E a todos aqueles nomes que chegarem, nós vamos estar intercedendo, e uma palavra poderosa da parte de Deus. Em nome de e nós Jesus. vamos fazer isso também nos outros dias, a partir de segunda até sexta, todos os dias às 20 horas. Você está convidado, né? Convide outras pessoas. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém. Né? Vamos usar esse tempo nesse isolamento, para buscarmos aquele que sacia a nossa fome, Aleluia. Que sacia a nossa sede, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor. Receba que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor Jesus Cristo e que a consolação, a doce presença do nosso amado Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. E a igreja do Senhor diz... Amém. Graças a Deus. Boa noite. Até amanhã, às 19 horas. Amém? Amém. Fica com Deus. Um grande beijo para você, para sua família, para sua casa. Continue conosco. Amanhã nós te esperamos em nome de Jesus.